7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre o meu amor por bichos. Na terça-feira eu falei pra vocês sobre os bichos do camping e hoje eu vou falar sobre os bichos da minha vida. Como eu falei pra vocês, eu sempre tive um amor muito grande por bichos. Desde pequenininha eu andava na rua e aí vinha um cachorro todo cheio de pulga, de sarna e coisa assim, e eu queria abraçar. Eu olhava pra minha mãe e dizia, vamos levar pra casa. E ela obviamente dizia que não, né? Mas aí que surgiu o meu amor por bichos. Eu sempre gostei muito e eu sempre queria levar todos os bichos de rua pra minha casa. Teve uma vez que eu achei um gatinho amarelo com branco, coisa mais bonitinha. Ele era desse tamanho assim, era um filhotinho, foi deixado na árvore na frente da minha casa, na praça, né? Na frente da casa dos meus pais tem uma praça e ele foi deixado ali. E aí eu peguei, eu vi ele chorando, daí eu levei pra casa, dei leite, fiz. Só que aí minha mãe chegou e mandou eu botar o gato na rua de novo. E eu era muito pequena, não sabia o que fazer, eu só obedecia a minha mãe, então eu botei o gato pra rua. Mas depois de um bom tempo, muitas conversas e tudo mais, eu e meu irmão convencemos minha mãe a nos dar um hamster. Nós queríamos muito um bicho de estimação e a gente ficou procurando bichos que ela deixasse a gente ter. E aí ela finalmente deixou a gente ter um hamster. E aí nós compramos a Bolinha numa agropecuária. Era um hamster branquinho, daqueles de pelo baixo, com só um cotoquinho de rabo. Ela era muito fofinha. Bem no início, quando a gente comprou ela, a gente comprou gaiola, comprou tudo, né? E aí quando a gente ia botar comida pra ela, ela vinha e mordia o nosso dedo. Ela era muito brava. Aí meu irmão, ele era goleiro. E ele né? Ele joga no gol e tal. Então ele tinha uma luva de goleiro. E aí ele decidiu que ele ia fazer a hamster gostar da gente. Desculpa, gente, tá tendo obra aqui. Não tem como eu fazer em outro horário isso. E por enquanto vai ter que ficar esses barulhinhos. Então se vocês estão ouvindo, desculpa, tá? Enfim, meu irmão botou a luva de goleiro, pegou a hamster, a Bolinha, né? E aí ela começou a morder o dedo dele, só que na verdade era a luva, né? E aí ela viu que não precisava morder a gente, que a gente fazia carinho e tudo mais. Aí eu botei a luva também, ela foi pro meu colo. E aí depois disso ela ficou super dócil, ela viu que não tinha problema nenhum, que ninguém ia fazer mal pra ela. E ela era um doce. A gente pegava ela da gaiola, botava assim no nosso colo e ela ficava um tempão. Ela gostava que a gente fizesse uma enrolada assim com a blusa e aí ela deitava no meio e ficava ali, ó, horas e horas. Ela era muito calminha. Aí ela até tinha uma... Eu não sei se ela fazia por instinto ou se ela realmente entendia o que eu falava, mas eu cruzava os braços assim, e aí botava ela no meio dos meus braços e dizia, Bolinha, sobe. Daí ela vinha e subia até o meu ombro. Daí eu dizia, Bolinha, desce. Daí ela descia assim toda. Ela era muito fofinha. E eu não sei, como eu disse, eu não adestrei ela, né? Não tentei, eu só disse uma vez e funcionou. E eu sempre fazia. Depois nós queríamos ter um macho pra cruzar com ela, pra ela ter filhotes. E aí meu irmão tinha um colega que tinha criação de hamster. E aí nós adotamos um macho, que seria o Stuart. Aí depois de uma semana... bom, o Stuart ele veio... Deixa eu contar a primeira história do Stuart, né? Ele veio pra casa numa pasta escolar. Sabe aquelas pastas escolar mais grossinhas, assim? O guri, o colega do meu irmão, levou levou o Stuart dentro dessa pasta. Ele botou uma tampinha de garrafa de água e uma semente solta naquilo ali. E o hamster ficou a manhã inteira dentro da pasta. Sobreviveu, não sei como, mas sobreviveu. Eles abriam volta e meia a pasta
dar um arzinho pro bicho, só que eles não podiam soltar no meio da escola, né? Não poderia levar o hamster pra escola, mas foi o meio que eles encontraram, ele e meu irmão, de conseguir levar o tal do bicho pra casa. Aí meu irmão levou em casa, chegou lá, botamos na gaiola e a Bolinha ficou brava com ele. Daí não queria chegar perto, me mordia e fazia, e a gente pegou uma gaiola de passarinho e colocou o Stuart dentro pra separar, né? Porque não tava dando certo, eles iam acabar se machucando, então desistimos de tentar castrar. Uma semana depois, o amigo do meu irmão foi lá e disse: bah, cara, desculpa, mas eu te dei uma fêmea. Achei que era macho. Então descobrimos que o Stuart, na verdade, era Priscila. Botamos o nome de Priscila. Só que, infelizmente, deu um piripaque nela. Do nada, assim, ela estava dormindo. A minha mãe, ela tinha mania de comer aquelas torradinhas prontas, sabe? E ela veio numa caixinha, assim. Ela vinha, né, numas caixinhas branquinha. E aí meu irmão fez umas casinhas pra elas com aquilo e tal. Umas caminhas pequenas, no inverno era bem frio. E aí a gente foi... Chamou, fez barulho na gaiola, ela não veio. A gente foi tirar ela da caixinha e ela estava dura, assim... Ela morreu dormindo, provavelmente, porque ela ficou bem assim na posição de dormindo, e só que ela estava morta. Aí, infelizmente, a Priscila morreu, né? Aí depois um vizinho, algum conhecido lá, deu um outro hamster pra gente, também de pelo baixo. Eu esqueci de falar que o Stuart, a Priscila, ela era peludona, daquelas com pelo bem alto. E ela era muito magrinha, muito magrinha. Mas ela era peludona, então ela parecia maior que a Bolinha, mas ela não era, ela era muito sequinha. E aí, chegou um vizinho lá e deu uma outra, né, de pelo baixo pra gente. Que ele falou que ela tava com problema, não lembro direito, eu sei que daí ele não podia mais ficar com o tal do hamster e nos entregou. E ela chamava Duda, já o menino tinha botado esse nome pra ela. E a gente pegou a Duda e tal. Daí a Duda chegou lá em casa e ela também não ficou muito tempo, a gente não tinha muita sorte. Ela teve um piripaque e ela morreu dentro do pote de comida enroladinha. E aí a gente teve que enterrar mais um hamster. A gente enterrava os hamsters no quintal de casa. Aí esse amigo do meu irmão, que tinha criação e tal, ele decidiu se desfazer da criação. Acho que a mãe dele mandou ele se desfazer, alguma coisa assim. E ele foi doando e vendendo, sei lá, pra quem queria. E aí ficou os mais velhos. Ficou a Ponyta e ficou o Pikachu. Ele que tinha botado os nomes, né? E aí eles já eram bem mais velhos, eles tinham uns 2 anos, 3 anos quase. E eles eram peludos também, né? Todos eles eram peludos, esse amigo do meu irmão. E aí eles foram lá pra casa, a gente botou em gaiolas separadas, no caso a Ponyta e o Pikachu numa e a Bolinha na outra. E aí a Ponyta foi pra lá grávida, mas ela teve um sangramento que provavelmente foi um aborto. E aí logo depois ela morreu também. Que pecado, né? Parece que a gente que é matador de hamster, mas não é, tá, gente? A gente tratava com muito carinho. Ela realmente faleceu porque ela já era mais velha. A hamster vive em média 3 anos, né? E aí ela acabou o tempo de vida dela, ela se foi. E provavelmente alguma coisa a ver com a gravidez que ela tinha, né? Mas, enfim. Aí a gente botou o Pikachu e a Bolinha junto. E eles tiveram filhotinhos. Só que a gente foi pra praia. E quando a gente voltou, a Bolinha, ela tinha dado os filhotinhos. Só que ela... Se vocês não sabem, tá? Eu vou contar. Que hamster acaba, às vezes, por estresse, por algum motivo. As fêmeas, às vezes, acabam comendo os filhotes. E foi isso que a Bolinha fez. Ela comeu os filhotes dela. A gente só descobriu que ela tinha tido filhotes porque um deles caiu pra fora da gaiola. Tava morto já. E aí o resto a gente viu que ela tinha nascido os 3, eu acho, alguma coisa assim. Mas aí a gente foi pra praia, foi pra camping e voltou, e aí não tinha mais nenhum filhote. Então a gente não sentiu cheiro de podre pra, tipo, eles terem caído, saíram andando e foi. Então realmente ela comeu os filhotes, né? Ou, provavelmente foi isso.
Aí depois a Bolinha teve um piripaque também. Depois de 3 anos que a gente tava com ela e tudo mais, ela faleceu andando. Ela estava andando e ela parou assim, dura, e caiu pro lado. E aí ficamos só com o Pikachu. O Pikachu ficou com a gente por muito tempo mais depois. E ele era super querido, super... Nossa, ele era muito amorzinho. E ele tinha brigado com a Ponyta, então ele tinha um furo na orelha, assim. Mas ele era muito queridinho. E ele ficou com a gente um tempão, daí chegou um dia no inverno e eu fui ver na gaiola, né, fui lá falar com ele e tal. E a gente tinha esquecido de botar um paninho pra ficar mais quentinha a gaiola dele. E aí eu fui ver e ele tava durinho, assim. Daí eu comecei a chorar, desesperada. Ai, o Pikachu morreu e não sei o que. Aí eu tava com ele na mão, assim, daqui a pouco eu só vi um bigodinho mexendo. Eu digo, não, ele não morreu. Aí cheguei meio meu irmão Daniel, vamos lá, ele não morreu, ele não sei o que é. Só que ele tava gelado, sabe? Ele tava gelado e tava como se ele tivesse morto. Aí a gente pegou e teve a ideia de botar ele na frente do aquecedor da minha mãe. A minha mãe tinha um aquecedorzinho no quarto, daqueles portátil, assim. A gente botou ele na frente. E aí foi tipo como se ele tivesse congelado e ele foi descongelando, sabe, aos pouquinhos, ele foi se mexendo. E aí tava vivo, faceiro da vida. Aí a gente botou cobertinho pra ele viveu por um tempão, mas... Então assim, eu acho que ele ressuscitou aquele dia, sabe, e ganhou uma nova vida, porque ele já foi pra casa, já tinha uns 3 anos, eu acho, e durou mais uns 3 com a gente. E aí um dia ele começou a fugir da gaiola, ele achou um jeito de fugir. E a gente sempre encontrava ele no mesmo lugar. E aí ele fugiu e eu deixei pra pegar depois, porque era difícil de pegar, era atrás de um monte de coisa que tava lá. E eu disse, depois eu pego. Só que daí a gente foi pro camping. Quando voltou, ele não estava mais lá. Então a gente não... O último hamster que nós tivemos fugiu ao invés de falecer. Mas todos os outros, infelizmente, foram morrendo com o passar do tempo, mas não por maus tratos da gente. Aí, como eu contei pra vocês, nós tivemos uma tartaruga que a gente pegou lá da lagoa, né, do camping. E ela chamava Tita. Ela ficou um tempão com a gente. E depois ela acabou morrendo e a gente teve que se desfazer dela também. Depois nós tivemos também, não necessariamente nessa ordem que as coisas aconteceram, tá? Mas eu só estou contando os bichos que nós tivemos. Depois a gente teve também uma calopsita. Ela era cinzinha, com amarelinho assim, meio verde, meio amarelo, né? Ela era muito bonitinha também, só que ela fazia muito barulho. Ela piava o tempo inteiro. De manhã cedo, minha nossa, ela piava muito. E aí meu pai acabou dando pra minha Dinda ela, a Punk, era o nome dela, por causa do topetão que eu listei, né? A minha Dinda, ela tem 3 calopsitas. E aí meu pai deu pra minha Dinda. E lá na minha Dinda, a Punk chegou a botar ovinhos. Os da minha Dinda nunca chegaram a botar ovinhos, mas a Punk colocou. Eu tive também um peixe beta azul com preto, coisa mais linda. Era um peixe maravilhoso. E eu tinha ele num aquáriozinho pequenininho desses, assim, ficava lá no meu quarto. E eu alimentava ele todo dia, era bem legal ter ele no meu quarto. Só que aí, quando a tartaruga morreu, liberou o aquário maiorzinho, assim. Daí eu pensei, vou botar ele no aquário maior, né? Porque ele vai ter mais espaço pra nadar e tal. E normalmente quem limpava o meu aquário era meu pai, então eu não sabia que tem que botar uma água especial pro peixe e tal, tem que regular o pH e tal. Então eu só liguei a água da torneira e taquei ele lá dentro. E aí eu matei meu peixe. Mas eu era pequena, tá, gente? Eu era pequena, eu não sabia o que tava fazendo. E aí, depois disso, eu tive mais 3 cachorros, não ao mesmo tempo. Primeiro a gente convenceu a minha mãe, a gente chorava, pedia, falava de cachorro o tempo inteiro. Até que ela se convenceu, tá bom, eu vou dar um cachorro pra vocês. Então meu irmão tinha uma colega que tinha 2 dálmatas. E eles cruzaram e ela comentou com ele que ela estava com filhotes pra dar. E aí a gente foi lá na casa dela, que era perto da casa da minha mãe, e escolhemos um filhote. O único dálmata, ele era dálmata, né? Não sei se falei. O único dálmata que não era dálmata.
Tipo, ele era dálmata, mas ele não era pintadinho. Ele era cinza com as patas brancas, assim. Ele era muito fofinho. Só que cachorro pequeno, né, filhote, destrói as coisas. E aí, ele conseguiu pegar de alguma maneira uma fronha nova. A minha mãe comprou um lençol novo e ele conseguiu pegar uma dessas fronhas e estraçalhou com a fronha. E aí minha mãe ficou muito furiosa e deu o cachorro pra faxineira que cuidava da casa da minha mãe. E aí a gente chorou e chorou e eu chorei. Ele ficou uma semana só lá em casa. Aí eu fiquei muito, muito triste porque a minha mãe deu, mas pelo menos eu sabia que ele estava sendo bem cuidado. Depois fiquei sabendo que ele foi pra um sítio e tal, e tava bem feliz lá, então ele teve uma vida feliz. Não soube quando ele morreu, mas provavelmente ele já morreu porque já faz mais de 15 anos isso, e cachorro grande normalmente dura em torno de 15 anos, né? Depois teve o lobo, que a minha vizinha da frente tinha um samoyeda, e aí tinha um parente dela que tinha um husky. E aí eles decidiram cruzar os dois, e eles tinham direito a ficar com um filhote, né? Esse meu vizinho tinha direito a ficar com um filhote, e os outros, os parentes dela que ia ficar lá pra vender, ou sei lá o que. E aí eles deram pra gente esse filhote. Só que ele só foi pra casa quando ele tinha 5 meses, porque ele nasceu no dia 1º de janeiro de 2001. E na noite que ele nasceu, ou então na semana que ele nasceu, não lembro direito, teve muita chuva e toda a ninhada pegou pneumonia, porque ainda era muito filhote, né? Então não sobreviveram, alguns não sobreviveram. E o lobo sobreviveu, o nosso que a gente pegou. Então ele foi pra casa bem maiorzinho já. Só que ele tinha um patão enorme, ele era muito fofinho. Ele tinha traços de husky, mas na pelagem de samoyeda. Então assim, ele era um amor. Era aquele cachorro que não late pra nada, ele não latia. O único jeito que a gente conseguiu fazer ele latir era batendo o pé assim, provocando ele pra ele latir. Senão ele não latia. Ele era muito, muito querido. Ele gostava de gatos, assim, ele queria estar perto, queria fazer amizade. Só que os gatos não gostavam dele, se assustavam com o tamanho dele. E aí, mas ele era um amor, ele dormia no colo do meu irmão. A única coisa que era ruim com ele mesmo era passear, porque husky é um cachorro que tem muita força, é um cachorro pra puxar trenó, né, como vocês sabem. Enfim, é um cachorro pra puxar trenó, se você não sabe. Então ele tem muita força. E na época a gente usava aqueles enforcadores com espinho com ele, porque a gente não sabia que podia machucar tanto o bicho. A gente achou que podia dar uma controlada nele. Só que ele nem sentia nada. Ele ficava assim meio vermelhinho, daí a gente parou de usar, né? Mas ele não se abalava, continuava te puxando, quase levava o teu braço junto. Mas ainda assim ele era um docinho. Só que aí a gente foi acampar numas férias bem longas. E era normalmente a gente ia final de semana, mas nas férias a gente ficava uns 15 dias, coisa assim. E a minha mãe deixou ele na casa da minha tia e ele fugiu. Porque husky é um cachorro muito fujão. Ele tá sempre... tanto é que ele nunca olha pra ti, assim, pros teus pés e tal, como os outros cachorros olham. Ele olha por cima de ti porque ele planeja um jeito de fugir sempre, sabe? Não é que ele não gosta de ti, não é nada, é só porque eles têm a tendência a ser livres, sabe? Eles não gostam de ser presos. Mas a gente sempre tratou ele com muito amor e tal. Não é que ele não gostasse da gente, tanto é que ele tinha um amor pela gente inabalável. E a gente por ele. E aí quando ele fugiu, eu fiquei muito, muito triste. Até porque a gente deixou ele preso lá. Eu não gosto de deixar cachorro preso, mas a gente deixou ele preso por medo de que ele fugisse. E aí contaram umas histórias, a gente nunca vai saber a verdade, mas eu ainda até hoje não acredito que ele tenha fugido mesmo. Eu acredito que tenham vendido o cachorro, mas como eu não tenho como provar isso, fica assim mesmo. Eu perdi o meu cachorro, o melhor cachorro que eu já tive. Eu sei que eu tenho outros bichos agora, mas o lobo sempre vai ser o melhor, eu acho. Porque foi o meu primeiro, assim, que eu tive um relacionamento longo com ele. E porque ele era muito, muito querido. Aí, por último, nós tivemos o Spike lá em casa,
que ele era um pastor alemão. Na verdade ele era um capa preta, né, mas era pra ser um pastor alemão. E nós procuramos e tal, a gente convenceu a minha mãe que a gente queria um cachorro de novo, eu e meu irmão. E meu irmão sempre sonhou em ter um pastor alemão, então a gente começou a procurar e tal. E a minha mãe descobriu que tinha uma colega que tinham conhecido, não sei direito, não lembro direito a história. Mas enfim, estavam vendendo o pastor alemão por 50 reais. Aí a gente aproveitou, né, pô, pastor alemão 50 reais, então vamos lá. Só que aí era capa preta, né, mas enfim, mesmo assim a gente levou o Spike pra casa. E ele ficou conosco por 9 anos. E ele também era muito querido com a gente e tal. Só que ele era muito bravo com outras pessoas. Então sempre que a gente recebia visitas era um estresse bem grande. Porque ele era um cachorro grande, tinha que prender. E aí ele ficava latindo desesperadamente. Mas ainda assim ele sempre trouxe muita alegria pra gente. Ele sempre trouxe muito amor pra gente. E ele acabou falecendo por sinomose. Nós demos a vacina quando ele era filhote, mas depois alguma coisa levou pro nosso pátio e ele acabou pegando e ele faleceu muito rápido, bem na virada do ano. No dia 1º de janeiro a gente teve que sacrificar ele, porque o veterinário disse que não tinha mais nada que tivesse, o que pudesse fazer, ele estava só sofrendo. Não tinha como reverter o caso, já estava muito avançado. E ele nunca deixou ninguém chegar perto dele além da gente lá de casa. E o Marcos conseguiu até fazer carinho nele no último dia, assim. Então ele tava bem mal, a gente viu que ele tava mal. E a gente decidiu acabar o sofrimento dele antes de que ele sofresse mais, né? Foi muito triste, eu não estava junto. A minha mãe apenas me ligou e disse que teve que fazer, porque ela sabia que se ela me contasse eu não ia querer que fizessem. Apesar de eu não saber qual seria a minha reação, mas ela disse que decidiu fazer logo e não ficar enrolando pra ele não sofrer mais. O meu irmão estava com ele, porque ele era nosso cachorro, né? Era meu e do meu irmão, na verdade, mas ficar na casa dos meus pais. E foi muito, muito triste, mas ao mesmo tempo eu me lembro de muitos momentos bons que a gente passou com ele. E foram todos muito especiais. Falando de bicho, a Ávila tá latindo. E agora eu tenho os meus 2 gatinhos e a Ávila, que me fazem muito, muito felizes. E que são motivos de muita alegria pra nós. A Ávila tá lá participando do vídeo aí. E se vocês quiserem saber a história deles, eu já fiz vídeos contando de toda a história dos 3. Eu vou deixar os 3 vídeos linkados aqui embaixo. E espero que vocês gostem. Me contem aí quantos bichos vocês já tiveram na vida. Ou se vocês têm alguns, me contem os nomes deles, que raça eles são, ou então que tipo de bicho que é, né? Se é gato, se é cachorro, se é papagaio, periquito, seja o que for. Me contem, que eu adoro falar de bicho, adoro falar de animal. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!